Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero focar com vocês no período em que eu fui para a faculdade, tá? Eu falei para vocês já no outro vídeo que no meu ensino médio, praticamente em todo o ensino médio, eu não me dedicava tanto aos estudos, só que a minha vontade de mudar de vida, a minha vontade de realmente ter uma condição de vida melhor, mudar a vida da minha família, mudar a minha vida, ter uma vida parecida com aqueles meus colegas que eu tinha lá no meu colégio, tá? Isso eu utilizei essas minhas dores para começar a estudar e direcionei isso, foquei isso em direção ao vestibular de biologia, tá? Nessa oportunidade onde eu fiz o vestibular, onde eu me preparei para o vestibular, foi a minha primeira oportunidade que eu pude utilizar o foco e a obsessão, a dedicação que eu aprendi com os esportes em algo que não fosse os esportes. Então, toda aquela mentalidade que eu aprendi de dedicação, de esforço, de trabalho duro, que eu aprendi com os esportes, eu apliquei no vestibular de biologia. Tanto é que eu fui aprovado em biologia, fiquei em 5º lugar no vestibular de biologia da Universidade Federal de Pernambuco, e aí eu fui cursar essa faculdade. Só que o que acontece? A faculdade, ela não era na minha cidade, ela era lá no Recife, tá? Eu sou de Caruaru, nasci em Caruaru, e ela era lá no Recife. E eu tive que me mudar. Eu fui lá para Recife e, como você deve imaginar, minha família não tinha condição de pagar um aluguel para mim, um apartamento, de repente me dar um carro para me locomover. Eu fui morar na Casa do Estudante, é uma casa que é mantida pela Universidade Federal, tá? Onde diversos alunos de baixa renda moram e também recebem uma pequena bolsa, um pequeno auxílio. Na época era algo em torno de R$250, tá? Basicamente pagava ali a minha alimentação e aí eu fui morar nessa Casa do Estudante, tá? Eu não sei como que é hoje em dia, mas na época a Casa do Estudante não era um lugar muito legal de se morar, tá? Então você imagina diversos alunos ali, de diversos cursos, de diversos tipos de mentalidade, morando no mesmo lugar. Então via-se muito gente que abusava de bebida alcoólica, gente que abusava de droga, tá? Gente que fazia coisas que não eram permitidas lá dentro. Então não era um ambiente tão salutar, não era uma coisa tão legal. Eu saí de uma realidade onde eu morava na minha casa, no conforto da minha casa. Na época eu tinha 17 anos de idade e fui morar no Recife, uma cidade totalmente diferente da minha, tá? Com trânsito, com poluição, com violência, num ritmo de vida totalmente diferente e num ambiente totalmente estranho do meu, tá? Então, totalmente desconfortável. Eu lembro que a gente morava num apartamentozinho, num quartozinho que devia ter cerca de talvez 12 metros quadrados e éramos 5 ali, né? Então você não tinha privacidade nenhuma, você não tinha segurança de deixar suas coisas fora do armário, sair sem saber se quando você voltasse as coisas iam estar ali, tá? Então realmente uma vida que não era tão legal, tá? Então, como eu te falei, eu escolhi a minha paixão, que foi a faculdade de biologia, e fui cursar biologia. Só que rapidamente, pessoal, eu percebi que aquela não era a forma mais rápida e tão segura que eu teria para ajudar a minha família. Por quê? Eu comecei a estudar, o meu foco para estudo, né, foi para justamente encontrar uma forma de mudar a vida da minha família. E eu comecei a perceber com o tempo que eu ia demorar 4 anos para me formar e aí eu ia ter que começar a procurar um emprego. E, na verdade, as perspectivas de emprego não eram assim tão boas, tá? Então, se eu realmente quisesse me dedicar à docência, por exemplo, que era uma coisa que eu gostava muito e ainda gosto, para ganhar um bom salário eu ia ter que fazer um mestrado, tá? E aí já seriam mais 2, 3 anos, eu ia ter que fazer um doutorado, tá? Eu não pensava ainda em dar aula para cursinho, em dar aula para colégio, né? Isso ainda não tinha passado pela minha cabeça, isso chegou no meu radar depois, tá? Eu vou falar um pouco com vocês depois sobre isso, mas eu percebi que aquela não era a possibilidade mais rápida, mais segura para que eu ajudasse a minha família. E isso começou a gerar um conflito na minha cabeça, né? Eu comecei a pensar em abandonar a faculdade, isso já no primeiro período, tá? Eu comecei a pensar em abandonar a faculdade, em arrumar um emprego, em fazer qualquer outro tipo de coisa. Só que o que aconteceu? Certo dia, e eu não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito muito em Deus e eu acho que foi Deus que fez isso comigo, né? Eu tinha ido comprar a minha marmita, né? Eu comia marmita 2 vezes por semana,
porque eu não tinha condição de comer marmita todo dia, tá? Então o restaurante universitário não estava pronto ainda. Eu sei que hoje em dia existe um restaurante lá na Universidade Federal de Pernambuco que vende comida bem barato, tá? Mas na época não tinha, ele estava sendo construído, isso era em 2008, tá? Então, certo dia eu fui comprar minha marmita e quando eu estava voltando, eu atravessei a rodovia e eu vi um panfleto no chão. Tá? Esse panfleto, ele era um desses panfletos que falam sobre carreira militar. E aí eu vi ali, tem assistência odontológica, tem a moradia, tem alimentação, tudo isso na sua formação. Receba um salário já durante a sua formação. E quando você se formar, você não vai precisar procurar emprego. Eu olhei aquilo, eu peguei aquele panfleto, ele estava até meio sujo. Estava na sarjeta, assim, né, no meio, perto do meio-fio. Quando eu olhei aquele panfleto, eu vi alguns nomes que eu não entendia, né? SpaceX, ESA, EAR, AFA. Eu não sabia o que era aquilo, né? Eu não tenho nenhum militar na minha família. E aí eu decidi estudar, pesquisar o que era aquilo. Eu decidi procurar o que era aquilo. E naquele mesmo dia, eu fui na Lan House, que ficava lá perto da casa do estudante, tá? E comecei a pesquisar, né? Pô, o que eram essas escolas? Entrei nos sites, pesquisei algumas provas. E eu, no primeiro momento, eu fiquei um pouco triste, porque eu vi que a maioria delas tinha prova de inglês. E inglês era uma coisa que eu não tinha domínio na época. Eu achava que inglês era uma coisa muito difícil, né? Por quê? Eu via os meus colegas de escola fazendo curso de inglês. E na minha cabeça era uma coisa que estava distante de mim. Eu não tinha condição de pagar um curso de inglês, né? Eu não tinha condição de arcar com aquilo. Para mim aquilo era algo muito distante, que eu só ia ter condição de alcançar no futuro, muito distante. E eu tinha essa dificuldade com o inglês. O que acontece? Eu vi que, eu pesquisei sobre a carreira de sargentos e a carreira de oficiais, eu vi que a carreira de oficial era bem melhor. E aí eu pesquisei, eu vi que o único concurso para a carreira de oficiais que não tinha inglês era o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E aí o que aconteceu? Eu escolhi o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu abandonei a minha faculdade naquela mesma semana, né? Eu lembro que no final de semana eu fui para casa, conversei com a minha mãe, falei para ela: mãe, eu vou abandonar a faculdade de biologia, eu não estou feliz, eu vou fazer esse concurso aqui, tá? Minha mãe, lógico, ficou bem preocupada, porque ela não entendia nada. A gente ligou para uns tios meus que moram no Recife, tá? E aí esse meu tio tinha um pouco de entendimento, né? Acalmou um pouco minha mãe, mas o fato é que a gente não entendia muita coisa, e nem eu, né? Eu não entendia muita coisa. Eu comecei a pesquisar tal, mas eu não entendia muita coisa. E eu falei para minha mãe: mãe, eu vou abandonar a faculdade, eu vou estudar e eu vou ser aprovado nesse concurso. Eu vou ser aprovado nesse concurso, tá? E eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe, ela estava conversando comigo, né, e ela foi para a cozinha fazer café. E quando eu passei por ela, eu fui pegar a minha toalha para tomar banho, se não me engano, e ela estava chorando. E que engraçado, né? Eu perguntei para ela: mãe, por que você está chorando? Ela falou: porque eu sei que você vai ser aprovado. E isso é muito legal, porque era um concurso muito difícil, a minha possibilidade de passar era muito pequena, eu não tinha apoio de ninguém, a gente não tinha condição financeira para comprar material nenhum, a gente não tinha nenhum cursinho na cidade voltado para isso. Basicamente era eu contra todas as possibilidades, mas a minha mãe acreditava em mim, e isso me deu um poder mental, isso me deu um boost mesmo, né? Um boost mental, psicológico muito foda, né? Saber que a minha mãe acreditava em mim, e até hoje, né, minha mãe acredita em mim. Porra, eu falo sobre qualquer sonho que eu tenho, sobre qualquer objetivo que eu tenho, pode ser o objetivo mais insano, a minha mãe, ela acredita em mim, né? E para você entender, eu decidi naquele momento que eu ia abrir mão da minha faculdade, eu ia abandonar a faculdade, certo? Ia abrir mão de uma coisa que eu já tinha, mas que era pequena, ia arriscar, mas arriscar de uma forma responsável. Eu não ia apostar, eu não ia sair da faculdade e ficar um ano vagabundando e para fazer a prova da SpaceX. Negativo, né? Eu ia estudar que nem um louco. Eu coloquei na minha cabeça: eu vou ser aprovado, ninguém vai estudar mais do que eu. E deu certo, tá? Fiz toda a minha metodologia sozinho, lutei contra todas as possibilidades e probabilidades e deu certo. Mas tudo começou quando eu
decidi que eu ia conseguir aquilo. Então eu quero que você entenda o meu mindset, eu quero que você entenda o que mudou na minha cabeça. Eu vi que aquele meu objetivo de ajudar a minha família não ia ser concluído se eu continuasse fazendo aquelas coisas que eu estava fazendo. Eu tinha que mudar. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo hoje? Está te aproximando dos seus objetivos, daquilo que você quer para a sua vida? Eu quero que você escreva isso. Escreve. O que você quer na sua vida? Escreve tudo. Eu quero ganhar tanto por mês. Eu quero ter uma família de tal forma. Eu quero ter tal carro. Eu quero ter uma casa própria. Eu quero ser feliz e poder viajar para o exterior uma vez por ano. Escreva todos os seus objetivos. Tudo que você quer, tanto material quanto imaterial. Escreve. E abaixo, em outra folha, você vai escrever o que você está fazendo agora para atingir aqueles seus objetivos. Porque se você não estiver fazendo coisas que estão alinhadas com os seus objetivos, você não vai conseguir alcançar eles. E eu vou te dar aqui uma segunda dica muito importante. O que você faz diariamente é extremamente importante para atingir os seus objetivos de longo prazo. Por exemplo, vamos supor que você quer, no final do ano, no final desse ano, ou vamos supor que daqui a 300 dias, você quer ter 100 mil reais, 10 mil reais, vamos botar 10 mil reais guardado na sua poupança. Daqui a 300 dias, você quer ter 10 mil reais guardado na sua poupança. O que você tem que fazer? Divida esses 10 mil por 300 dias. E aí você vai saber quanto todo dia você vai ter que guardar para atingir aquele seu objetivo anual. Se hoje você não guardar aquela quantidade de dinheiro, você não vai atingir o seu objetivo semanal. Você não vai atingir o seu objetivo mensal. E você não vai atingir o seu objetivo anual. Então aprenda a visualizar o seu objetivo de longo prazo, mas dividir ele em pequenas parcelas, porque dessa forma sim, fica mais fácil você atingir os seus objetivos. O que você está fazendo hoje? Está te aproximando dos seus objetivos de longo prazo? Se não estão, você tem que mudar, assim como eu mudei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha preparação para enfrentar o concurso da SpaceX. O que eu fiz, quais foram os meus obstáculos, quais foram os meus acertos, os meus erros, para que você entenda o meu mindset, a minha mentalidade e também possa desenvolver a sua. Eu espero que você esteja gostando. Eu te vejo no próximo vídeo.